Bem-vindos ao canal A Lógica da Bíblia, onde cada capítulo das Escrituras é revelado em sua forma mais profunda, simbólica e transformadora. Aqui seguimos a essência de uma frase eterna: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade que liberta não é aquela que se lê literalmente. É a verdade escondida nas entrelinhas, nos símbolos, nas camadas internas da consciência humana. E para começar nossa jornada de hoje, eu te faço uma pergunta. E se a história da Torre de Babel não for sobre tijolos, cimento e uma construção gigante, mas sobre a mente humana tentando alcançar o céu e falhando porque estava dividida por dentro? E se a confusão das línguas não falar de idiomas diferentes, mas da fragmentação psicológica que impede o ser humano de acessar seu verdadeiro poder criador? E se aquilo que foi escrito como castigo divino não for castigo algum, mas um código para revelar o que acontece quando o ego tenta tomar o lugar da consciência? Hoje, você vai descobrir o contexto oculto de Babel. A história da Torre de Babel aparece logo após o dilúvio, no livro de Gênesis. Mas antes de falarmos sobre os tijolos, a torre e o céu, você precisa entender o que estava acontecendo naquele mundo simbólico. A humanidade estava renascendo, saindo de um período de purificação profunda, um dilúvio que não representa a água literal, mas a inundação de estados emocionais que limpam a mente. Babel é o primeiro capítulo após essa purificação. E isso não é coincidência. Significa que estamos entrando na história logo quando a consciência humana começa a reconstruir a si mesma. E aqui entra o ponto central. Babel não é um lugar. Babel é um estado mental. A busca pelo céu, a ascensão do homem. O texto diz que vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Mas o céu na Escritura nunca foi um lugar físico. O céu é o estado de consciência elevado. É a percepção do divino dentro do homem. É o despertar. A torre representa a jornada de elevação da consciência. Mas a motivação daqueles homens revela um erro profundo. Eles queriam subir ao céu por medo, não por transformação. Eles queriam alcançar o divino sem abandonar o ego. Queriam o poder, mas evitando o processo interno que gera esse poder. A Bíblia é clara. Façamos para nós um nome. Eles não buscavam o céu. Eles buscavam fama, status, controle e grandeza exterior. E aqui está o ponto crucial. Toda tentativa de elevar a consciência baseada no ego está condenada a ruir. A cidade de Babel, o ego como refúgio. Antes de construírem a torre, eles construíram a cidade. E isso é profundamente simbólico. A cidade representa a identidade externa, a busca por segurança no material, a necessidade de aprovação, o desejo de controle, o sistema de crenças rígidas que o homem cria para se proteger. É o ego. Perceba que a Bíblia mostra primeiro a cidade, depois a torre. Porque quando o ego domina a mente, ele tenta comandar até a espiritualidade. Ele quer subir, mas sem se desfazer de suas ilusões. Quer melhorar de vida, mas sem mudar por dentro. Quer ter poder, mas sem deixar de ser quem sempre foi. É a ascensão sem transformação. A torre nasce torta antes de nascer. A unidade perdida, o que realmente foi confundido. O texto diz que antes da queda, toda a terra tinha uma só língua. Essa língua não é idioma. É a harmonia interior. É quando seus pensamentos, suas emoções e sua imaginação estão alinhados na mesma direção. Mas em Babel não estavam, porque seu objetivo não era puro. O ego não é capaz de sustentar unidade. Ele está sempre dividido. Quer, mas teme. Deseja, mas duvida. Busca, mas se sabota. Imagina, mas questiona. Cria, mas destrói. Isso é Babel. O colapso da torre já existia antes de ela ser construída. Por que Deus desceu? O código mais profundo.
O texto diz: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Perceba, quando a consciência humana se desvia da unidade, é como se o divino dentro do homem precisasse descer, rebaixar seu nível. Não é Deus indo até a torre, é a consciência do homem descendo de nível por causa da motivação errada. A descida de Deus representa a queda da percepção do homem, e quando essa percepção cai, a torre se torna impossível de sustentar. O verdadeiro significado da queda. O famoso momento em que as línguas se confundem não é um castigo, é consequência. Quando a mente perde sua unidade, ela perde seu poder. Quando a imaginação se fragmenta, os resultados se fragmentam. Quando o foco se divide, a vida se divide. Quando o ego assume o comando, a consciência desmorona. Por isso, Babel cai, não por causa da torre, mas por causa da intenção que a sustentava. O verdadeiro significado de uma linguagem e um mesmo falar. Quando o texto diz que toda a terra tinha uma só linguagem e um só modo de falar, não está falando de um idioma, como o português, hebraico ou aramaico. Está falando de estado interno, integração mental, unidade psicológica. O ser humano, antes de sua queda para a dispersão emocional, vivia em um estado de alinhamento interno. Ou seja, o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele imaginava, o que ele falava, tudo vibrava na mesma frequência. Esse é o estado que os antigos chamavam de língua única. Hoje, chamaríamos de coerência mental, foco absoluto, ausência de conflito interno, consciência centrada. E é exatamente esse estado interno unificado que permite que qualquer pessoa transforme a realidade ao seu redor. É por isso que o texto diz: nada do que projetarem será impossível para eles. Isso não é exagero, isso é descrição psicológica. Quando a mente está unificada, o impossível desaparece. A torre como símbolo do desejo que acende. Quando o texto fala de construir uma torre cujo topo toque os céus, ele está descrevendo o impulso natural da consciência humana rumo ao alto, rumo ao mais, rumo ao divino que reside dentro dela. Os antigos sabiam que o homem tem um desejo profundo. Ele quer tocar o céu, mas o céu aqui não é um lugar, é um estado de ser. A torre é a imagem arquetípica do desejo que cresce. É a consciência tentando se elevar acima das limitações herdadas, dos medos aprendidos, das crenças antigas, da visão materialista da vida, da identidade pequena e frágil. Construir a torre significa: eu me recuso a aceitar uma vida rasa. Eu me recuso a viver limitado. Eu quero subir. E dentro desse contexto psicológico, subir significa acessar sua verdadeira identidade, perceber o poder criativo da imaginação, reconhecer-se como parte inseparável da realidade, compreender que o divino não está fora, mas dentro. A areia, o barro e o tijolo. O material da construção. A Bíblia descreve que para construir a torre, eles usaram barro e tijolos queimados, e não pedras. Isso na leitura comum passa despercebido, mas quando você olha com lógica, a mensagem é clara. Barro, igual à matéria-prima da mente humana, a imaginação em estado bruto, o pensamento ainda sem forma. Tijolo, o pensamento cristalizado, já moldado, é a crença estabelecida, é a convicção firme, é a ideia que tomou forma interna. Ou seja, a Torre de Babel não é feita de pedras externas, mas de convicções internas. O que você acredita é o tijolo que forma a sua torre. O que você imagina é o material da sua ascensão. O que você aceita como verdade se torna o andar seguinte dessa construção. E aqui está o ponto crucial. O autor bíblico está dizendo nas entrelinhas: a consciência humana pode literalmente se elevar usando seus próprios estados internos como tijolos.
Por que Deus desce? O significado da intervenção. Essa é uma parte profunda. O texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. Mas pense comigo, se é Deus, por que precisa descer? Ele não veria de qualquer lugar? Ele não é onipresente? Então por que descer? Porque não é um movimento literal, mas um movimento de percepção interna dentro do próprio homem. Sempre que a consciência se eleva demais, sem estar preparada, surge um movimento interno de autocorreção. Esse movimento é chamado de dúvida, confusão, quebra de foco, medo súbito, sabotagem. Isso é o Deus descendo, não como punição, mas como mecanismo psicológico para evitar que o indivíduo suba sem estrutura emocional. Em outras palavras, se sua consciência tenta se elevar sem que suas crenças estejam alinhadas, você mesmo ativa um processo de confusão que o faz parar. A confusão das línguas, a quebra da unidade mental. Esse é talvez o ponto mais poderoso dessa história. Quando Deus confunde as línguas, o que realmente está sendo descrito? A perda da coerência interna, a quebra mental, a divisão entre desejo e crença, imaginação e medo, fé e dúvida, intenção e emoção, pensamento e ação. Ou seja, a pessoa quer, mas não acredita. Ela sonha, mas teme. Ela planeja, mas se sabota. Isso é a confusão das línguas. O texto diz, e não conseguiram mais se entender. É a mente brigando consigo mesma. É a pessoa dizendo, eu quero mudar, mas não consigo. Eu tentei subir, mas desmoronei. Eu sei o que preciso fazer, mas faço o contrário. Essa é a torre caindo, não por punição divina, mas por fragmentação emocional. A Torre de Babel, até aqui, nos mostra que a mente unificada é ilimitada. O desejo ascendente é sagrado. A linguagem única é o alinhamento interno. Os tijolos são as convicções. Deus descendo é o mecanismo de autoajuste. A confusão das línguas é a divisão interna. E a queda da torre é a perda da consciência elevada. No entanto, ainda falta a parte mais profunda. Por que o ser-mundo perde essa unidade? Como reconquistar a linguagem única? O que realmente significa chegar ao céu? E por que a humanidade fragmentada é parte necessária da evolução da consciência? O que realmente significa subir aos céus? Até aqui, entendemos que a torre é um símbolo do desejo humano de ascender. Mas surge uma pergunta poderosa. Subir para onde? Para um lugar físico ou para um estado interno? Na visão lógica e metafísica da Bíblia, o céu nunca é um local geográfico. O céu é conscientização elevada, é clareza, é despertar, é iluminação mental. Em termos mais simples, céu é quando você percebe que o mundo externo obedece ao seu estado interno. Quando você entende que seu sentimento cria o seu futuro, sua imaginação molda suas circunstâncias. Sua convicção é mais real que seus sentidos. Você é o construtor e não a vítima. Você é causa, não efeito. Esse é o verdadeiro topo da torre. Chegar ao céu é lembrar quem você é. Lembrar que você é a consciência que cria a experiência. Por que a humanidade perdeu o estado de unidade interna? Por que a língua única foi perdida? Por que a mente humana se fragmentou? Por que sentimentos e pensamentos entraram em guerra? A resposta está escondida na estrutura da narrativa. A torre cresce mais rápido do que o caráter humano. O desejo ascende, mas a maturidade emocional não acompanha. E quando o desejo cresce sem preparo interno, ele vira ambição vazia,
orgulho, vaidade. A Bíblia chama esse estado de façamos um nome para nós mesmos. É o ego tomando o lugar da consciência superior. É o desejo perdendo a direção. É a construção sem fundamento interno. É a busca pelo alto sem humildade, sem introspecção. Assim, nasce a fragmentação. Quando a pessoa quer elevar-se apenas para provar algo aos outros, ela perde a unidade interna. Quando quer se mostrar, ela perde a harmonia. Quando constrói para ser admirada, ela perde a coerência. Quando o eu pequeno toma conta do eu superior, a torre interna racha e, inevitavelmente, cai. A confusão das línguas como um processo necessário. Aqui está um ponto profundo. A queda da unidade não é castigo, é evolução, é parte do processo. Nenhum ser humano alcança consciência elevada sem antes enfrentar dúvidas, contradições internas, conflitos emocionais, crenças limitantes, rupturas de identidade. É assim que a mente cresce. A confusão das línguas representa o que toda pessoa passa antes de despertar. Desorientação, questionamento interno, busca por sentido, sensação de estar perdido. É a clássica fase da vida em que você diz: não sei mais quem sou, não sei o que acreditar. Tudo parece desconexo. Isso não é punição. Isso é parto. É a consciência se reestruturando. É a mente destruindo a antiga torre para reconstruir uma nova, mais alinhada, mais sábia, mais profunda. O encontro consigo mesmo. A chave para a reconstrução da torre. Depois da queda, o texto diz que os povos se espalharam pela terra. Isso simboliza a multiplicidade da mente, a variedade de pensamentos, o surgimento de novas identidades e a experiência do mundo externo, a jornada psicológica de cada pessoa. Antes de reconstruir sua torre, a consciência humana precisa viajar dentro de si. Precisa conhecer suas próprias terras internas, suas terras de medo, suas terras de desejo, suas terras de dor, suas terras de sonhos, suas terras de potencial. Precisamos nos espalhar por dentro para descobrir quem somos. A Torre de Babel cai, não para destruir, mas para abrir caminho para uma reconstrução mais madura. A nova torre, não construída pelo orgulho, mas pelo entendimento. A Bíblia nunca conta o renascimento da torre, mas psicologicamente ele acontece. A torre volta quando seus pensamentos deixam de brigar, suas emoções param de te sabotar, seu foco volta a ser uno e você reconquista a coerência interna. Essa é a nova linguagem única, aquela que diz: eu sou capaz, eu sou criador, eu sou consciente, eu sou responsável pelo meu mundo. A torre verdadeira não é visível, ela é interior. Ela se ergue quando você entende o poder da sua imaginação, quando você assume controle do diálogo interno, quando suas crenças e seus desejos finalmente concordam, quando você deixa de viver em guerra consigo mesmo. Essa é a torre que chega ao céu, não a torre do ego, mas a torre da consciência. Qual é o segredo oculto por trás da Torre de Babel? O que essa história ensina sobre sua identidade mais elevada? E como despertar a linguagem única dentro de você hoje? O segredo oculto da Torre de Babel, a linguagem que cria a realidade. Chegamos ao ponto mais importante dessa narrativa. Se Babel é um símbolo da consciência humana, e a torre representa o movimento de ascensão espiritual e mental, então resta uma pergunta final. O que realmente significa uma só linguagem? Por que isso era tão poderoso? Por que isso permitiria que nada lhes fosse impossível? A resposta é grandiosa. A linguagem é o estado interno. A linguagem é o sentimento. A linguagem é a imaginação.
A linguagem é a convicção. Quando a Bíblia diz que a humanidade falava uma só língua, isso significa mente unificada, desejo alinhado com crença, emoção concordando com imagem mental, foco absoluto, ausência de dúvida. Esse é o segredo que transforma qualquer ser humano em criador consciente. Quando o que você sente, imagina e acredita fala a mesma língua, nada lhe é impossível. Esse é o poder que estava sendo revelado. Esse é o mistério antigo. Esse é o conhecimento que atravessou milênios. A torre não era o problema. O problema era não estarem prontos para o poder que estavam despertando. Porque quando a consciência fragmentada toca o poder da criação, ela causa destruição. Mas quando a consciência integrada desperta esse poder, ela cria mundos. O verdadeiro dilúvio em Babel. A inundação de pensamentos que te separam de você mesmo. Assim como o dilúvio simboliza a inundação emocional que sepulta velhas identidades, a confusão de Babel representa a inundação mental. Pensamentos contraditórios, crenças conflitantes, sentimentos que lutam entre si, intenções que se anulam. É o estado em que a pessoa quer mudar, mas não acredita. Quer prosperar, mas sente que não merece. Quer ser feliz, mas repete padrões de dor. Esse é o colapso da torre interna. E quando isso acontece, a vida externa sempre reflete. Relacionamentos quebram, planos desmoronam. O caminho parece se perder. Nada avança, tudo trava. Não é castigo, é convite. Convite para reconstruir a torre da forma correta. O renascimento da torre. A reconquista do poder criador. A Bíblia nunca descreve uma nova torre construída pela humanidade, mas descreve algo ainda maior, o retorno do poder perdido. Como isso acontece? Quando uma pessoa entende que é consciência criadora, alinha pensamento, emoção e imaginação, acredita antes de ver, sente antes de ter, vive de dentro para fora, assume a identidade divina descrita nas Escrituras. É nesse ponto que a torre renasce dentro dela, não de tijolos, de convicção, não de pedra, de consciência, não para alcançar um céu distante, mas para atingir o céu interno, o estado de unidade. E quando essa unidade retorna, a língua única retorna. E quando a língua única retorna, o poder retorna. E quando o poder retorna, nada lhe é impossível. A Torre de Babel, o mapa secreto do seu despertar. Toda a história pode ser resumida em 4 grandes verdades. 1. A torre é o seu desejo de ascender, o impulso natural de crescer, expandir-se, despertar. 2. A confusão é parte do processo. Toda transformação começa com caos interno. 3. A queda é necessária. O ego precisa ruir para a consciência florescer. 4. A nova torre nasce dentro de você. A verdadeira ascensão não é para o céu, é para o céu da compreensão. Essa é a mensagem profunda que os antigos preservaram escondida em símbolos, porque, como sempre, os textos sagrados falam de você, do seu processo, da sua mente, da sua jornada. Se você chegou até aqui, meu sincero obrigado. Neste canal, A Lógica da Bíblia, nós revelamos cada história exatamente como foi escrita para ser entendida. Não como relatos históricos, mas como mapas de consciência, como guias internos, como instruções sobre o poder que habita dentro de você. Aqui, vamos percorrer todas as histórias, de Gênesis ao Apocalipse, desvendando cada símbolo, cada metáfora, cada segredo que foi escondido por séculos. Se este vídeo te fez pensar, se abriu sua visão ou despertou algo dentro de você, deixe seu like, isso ajuda demais o canal. Inscreva-se,
para não perder nenhuma das próximas revelações. E compartilhe com alguém que você sabe que está pronto para despertar. Porque, como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado por assistir. Até o próximo capítulo. A jornada está apenas começando.